Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a proposta é continuar estudando a organização do conhecimento científico da biologia dentro dos parâmetros que tem a desassemelhação mais complexa, a partir do olhar das individualizações mais íntimas que consolidaram uma substância e ficcionaram-se a partir do padrão biótipo, né? Então a gente tem várias palavras que colocam para dentro todos esses elementos que partilham semelhanças, né? E ali a gente encontra um pouquinho mais de administração nessa técnica de espacializar sobre conjuntos as interferências e descontrastificar a exposição delas para a sociedade e para os empreendimentos que vão especificar dosagens de administrações para que nós correlativamente as utilizamos da melhor forma que se empreende, né, ao nível que contém associações, né? O nível desbalanceado, que a gente chama até a química, para bioquimificar nesse percurso. Então a gente tem estudado e tem assumido várias informações no conjunto das que a gente já sabe. E isso é uma dinâmica que nos ediflexiona organologicamente para que a gente, em algum respeito, possa se ergonomificar de que sabe ou gosta de treinar o saber a respeito desses temas, dessas repartições de entendimento, né? Então, para a gente coordenar essa sensitiva que já vem há muito tempo sendo trabalhado por vários acadêmicos e distribuída para a sociedade a partir dos reflexos de informações transcritos, a gente vai agora para um ambiente mais teorificante, né? O ambiente da gestão. Antes, eu gostaria de mostrar rapidinho que aqui a gente já tem no canal, a gente já tem aqui, ó, alguns vídeos nessa nossa playlist. Eu até estava vendo onde que eu parei aqui, falando desse domínio, o Eubacter, que é um dos domínios da organização. A gente tem essa forma discutida, né? E a primeira é o domínio. Depois vem o reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Isso é uma instrumentação, né, que coopera muito com essa operação de desencontrar as contrações para ampliar conhecimento dentro dessa grade, né? Então, bom, e aqui a gente tem um slide onde a gente percorreu falando sobre o que é domínio, né? Técnicas de organização, os pensadores, Linneu, sobre o Linneu. E aí
a gente tem aqui, ó, o Carl Woese superdomínio biota, né? A teoria que o Carl Woese, né, criou para essa organização, colocando os Eubacter, os Archaea e as Eucárias e as Aphanobionta. E aí a gente foi e começou a preencher o nosso conhecimento sobre os Eubacteres, né, que vem de bastão por causa da forma. E aí elas estão no reino Monera, são unicelulares, procariontes, podem causar doenças. E aí a gente começou a entender, né, que as bactérias, elas não são só causadoras de doenças, mas são decompositoras, proliferizantes a partir de uma administração. A gente consegue ter milhares no organismo e ter até uma associação positiva com as bactérias. Elas nos ajudam em vários processos. Inclusive elas estão na ponta das ajudas que a gente precisa para evoluir, né? Dinamicamente elas exercem um papel muito importante. Vamos lá, endósporos, Cofrid. Patógeno, associação, controle, taxia. Então a gente tem um treinamento da bactéria também por associação de ambientes, que aí a bactéria ela consegue desconformar a sua função para poder tentar sobreviver e se adaptar ao meio em que ela se está, né? Em que ela se insista estar, né? Aqui a gente tem o crescimento, a transferência de genes, né? A bactéria ela tem uma ligação com a imunidade, né? A gente desorganiza o organismo para acumular uma informação bacteriana, para caso a gente seja desorganizado, a gente já tem um volume de informação para praticar o desestímulo, né? A desfamiliaridade que a gente precisa ter para não ficar conscrito nessa patologia. E aí, bom, a gente parou na transdução bacteriana, né? Que é essa parte daqui, ó, transformação, transdução. Então a célula ela recebe uma mensagem de um vírus, o vírus entra, se multiplica e a partir da associação de físico-química, né? E aí dentro dessa busca de proliferação, ela tenta tomar e crescer, né? E aí nesse crescimento ela prolifera dentro do organismo, e aí sai para poder pegar outros
para poder contaminar, sobreviver, procurar sobrevivência. A transdução bacteriana consiste na transferência indireta de segmentos de moléculas de DNA de uma bactéria para outra. Isso ocorre porque, ao formarem-se no interior das células hospedeiras, os bacteriófagos podem eventualmente incorporar pedaços do DNA bacteriano. Depois de serem liberados ao infectar outra bactéria, os bacteriófagos podem transmitir a ela os genes bacterianos que transportavam. A bactéria infectada eventualmente incorpora em seu cromossomo os genes recebidos do fago que, se este não destruir a bactéria, ela pode multiplicar-se e originar uma linhagem transduzida com novas características adquiridas de outras bactérias via fago. Então, é legal isso aqui, porque a bactéria ela consegue também evoluir, né, o seu estado de frequentar uma razão, né? um determinado parâmetro, né? Na natureza a gente tem o ambiente parametrificado. Então o que acontece? Às vezes a gente tem uma disruptura processual. E às vezes isso derrama no nosso inconsciente formularidades de consciência que não temos aporte. E aí o que acontece? A gente começa a desportar para o lado de aporte. Então isso aqui é uma transdução de direção por consciência de formularidades, né? Como se os efeitos da relação íntima fossem desefetuados pelos ritmos bacterianos ou por ritmos ambientes. Isso aqui é uma ciência de muito chique. A gente fala radiações mesmo. Só que essas radiações climáticas que destempestualizam o ambiente interno, elas são sonoras, e aí elas podem provocar tanto por turbinas de notebooks, né, a razão do cooler mesmo, né, daquele ventiladorzinho, ou podem, né, a gente tem essa frequência aqui, ó. Então o som ele transporta. O defeito ele transmite uma deslocação da função conhecida. Então o defeito efetua
uma distração. E aí, quando a gente se importa com essa distração, a gente vira mineiro, né? A gente vira picareta. E aí, olha os nossos olhos sobre picareta. Né? Tchim! A gente fica com o pulso muito impulsionado, porque a picareta ela tem um ritmo muito fino, ela bate muito fino, e aí a onda que ela faz dentro da gente ela é muito radiativa, ou seja, ela temperaliza muito, é muito sal, muito sódio, né? Então a gente tem essas pontas de gravitação para com as nossas portas de desimportar defeito ou efeito da consciência em uma razão que vai para o inconsciente por processos colinérgicos. E aí isso quer dizer que é efeito no nosso sistema de descomprimentar reações físico-químicas dentro de nós que as bactérias também operam, né? A gente está falando dos nervos, da delegacia de nervos que ocorrem desencontro quando a desarmonia dentro de nós insiste em tocar, aparecendo como se fosse uma complexidade, um defeito, né? Agora, conjugação. A conjugação significa trocar ou transferência de material. Consiste na transferência de DNA diretamente de uma bactéria doadora para uma receptora através de um tubo de proteína denominado pelo sexual ou pilus. Então, olha só. A bactéria, imagina que a bactéria é uma massa de pão. E aí essa massa, ela tá crua. Então vamos lá, massa crua. Porém, quando a gente pega a massa e coloca em uma forma, ela vai crescer e vai desenformar, né, uma aparência, né? Então olha só. Então uma bactéria ela pode se desenformar a partir de conjugação. E aí essa conjugação ela vai ela vai, olha, com transferência de receptor através do tubo de proteína. Então a gente tem o tubo de proteína, que é o pilus, pelo sexual, apelo sexual, né? E aí olha só, que conecta o citoplasma de duas bactérias. Os pilos estão presentes apenas em bactérias F+, ou seja, bactérias portadoras de um plasmídio denominado F, de fertilidade. E essas são doadoras de DNA. As que não possuem o plasmídio F atuam como receptoras, sendo chamadas de F-. Então aqui, ó, esse é o F+, e a forma é o F-.
O DNA transferido neste processo é quase sempre o plasmídio F e algumas vezes um pequeno pedaço de DNA cromossômico une-se ao plasmídio e é transferido junto com ele. Na bactéria receptora pode ocorrer combinação genética entre o cromossomo e o fragmento de DNA unido ao plasmídio. Recombinação genética. Assim, a conjugação possibilita o aumento da variabilidade genética na população bacteriana. Então, olha aqui, ó, a massa crua ela vai variar por partilhar, né, e recombinar, fazer recombinações. Então a gente tem esse DNA sendo transportado via apelo sexual, que é o pilus. E aí, olha só, a massa crua cresce em determinado lugar e sofre variabilidade genética. Ok. Importância das bactérias. As bactérias são organismos extremamente adaptáveis e, por isso, extremamente capazes de viver em qualquer ambiente da Terra. A massa crua. Ao pão. Estas encontram-se presentes na atmosfera até uma altitude de 32.000 metros. Vamos anotar. 32.000 metros. E no interior da superfície terrestre até a sua profundidade de 3.000 metros. Existem ainda espécies que vivem nas fontes quentes das profundidades oceânicas, onde a temperatura ronda os 250 graus Celsius e a pressão é de 265 atmosferas. Enquanto isso, outras conseguiram adaptar-se a ambientes extremamente ácidos ou alcalinos. Os vários tipos de bactérias podem ser prejudiciais ou úteis para o meio ambiente e para os seres vivos. Com técnicas da biotecnologia, já foram desenvolvidas bactérias capazes de produzir drogas terapêuticas como a insulina. Olha a insulina. Hormônio responsável pela redução de glicemia ao promover a entrada de glicose nas células. Então, a bactéria produz insulina. Ou seja, ela retira sangue, retira açúcar do sangue, retira açúcar do sangue e leva a célula. Insulina. Então, olha que legal, cara. A bactéria, ela é o ser mais editado na nossa vida, né? Ela é um acréscimo moditador. Por quê? Porque ela é o ser pequenininho que mais desencerca-se a partir das variabilidades de intemperismos encontrados na natureza. E essa variabilidade que chega primeiro por esse acréscimo ditador, por essa recombinação, consegue mostrar para nós como que
esse caráter adaptativo pode destornar-nos não só aproveitadores, no sentido, é claro, da consciência da utilização desse aproveitamento, mas como adequadores, né? Utilizando desse conhecimento dessas bactérias para alguns trabalhos, né? Então elas são biologicamente, elas funcionam, são biologicamente aqui, ó, ditadoras, ou seja, elas biologicamente elas conseguem instalar capacitância, né, a partir de um processo de insistir na ambientalização biológica. Por insistir na ambientalização biológica. Então elas são pintoras, artistas, né? Artistas. Elas são incríveis, as bactérias, né? Na indústria de alimentos, existem várias espécies de bactérias usadas na preparação de comidas ou bebidas fermentadas, incluindo as láticas para queijos, iogurtes, vinhos, salsicha, frios, pickles, chucrute, sauerkraut em alemão, azeitonas, molho de soja, leite fermentado e as acéticas utilizadas para produzir vinagres. Então, existe um grande rendimento da utilização das bactérias nas áreas das alimentações. Contudo, eu preciso de colocar uma ressalta aqui, ó, alimentações. Toda a mudança orgânica a partir da alimentação precisa ser cuidadosa pelo princípio da diferenciação que ela provoca no organismo, né? A gente variar muito, né? A gente instalar muita variação pode ser prejudicial. Né? Você variar bastante os alimentos que entram, olha só o que acontece. Se uma variação é um estresse que desadequa, adequa e contraciona, veja bem, isso é por lógica, viu? Contraciona o organismo para que ele opere no sentido da digestão, de sua digestão, né? Se você tem um estresse em uma variação, se você pega um conjunto de variação, olha só o que acontece. Mesmo que desemmaçado, olha o que acontece. O seu organismo ele passa por processos de convolução. E essa convolução ela pode ter, né, pode te provocar
muita descontração, né? Então, isso pode ser... Você precisa ser cuidadoso, porque isso aqui pode ter um rendimento muito contra a vida. O que é contra a vida? É aquilo que coloca uma contra-ação superior. Então, olha só, essa ação superior é o estresse. Então, a quantidade de alimentos diferentes, de diferenciais, cuidadosa pelo diferencial, pode fazer com que isso aqui, mude o ângulo do seu estado, né? A balança de você sustentar a si mesmo, balança. Então isso aqui pode fazer com que a balança pese para cá, assim, ou para cá, né? Pegando aqui, Então a gente tem essa questão. Lembrando que cada alimento tem a sua alimento, por exemplo, fermentado, tem a sua bactéria que tem a sua potência na desadequação orgânica, ou seja, na digestão, na entrada do processo que ela vai gestar. Porque a bactéria, quando ela entra no organismo, ela briga para sobreviver ao ambiente, né? Na saúde humana, o papel das bactérias na saúde como agentes infecciosos é bem conhecido. O tétano, a febre tifoide, a pneumonia, a sífilis, cólera, tuberculose são apenas alguns exemplos. O modo de infecção inclui um contato direto com material infectado pelo ar, comida, água e por insetos. A maior parte das infecções pode ser tratada com antibióticos e as medidas antissépticas podem evitar muitas infecções bacterianas, por exemplo, fervendo a água antes de tomar, lavar alimentos frescos ou passar álcool numa ferida. A esterilização dos instrumentos cirúrgicos ou dentários é feita para livrar de qualquer agente patógeno. Então, vamos cientificar, né? Condensar essa ciência na nossa utilização e domesticação desse cuidado. Agentes patógenos. Livrar de qualquer agente patógeno. Esses agentes patógenos, eles são mais fortes que a organização sintomática do organismo. O organismo ele tem uma coleção. Vamos pegar um tômus muscular. Nesse tômus muscular, né? Olha só. Esse aqui é um tômus muscular. Nesse tômus muscular, a gente tem uma inscrição inseminada de descontrações. Isso causa um efeito quase que um efeito soufflé, né? Um efeito soufflé ou de fermentação de pão, né? Ou até amortecedor,
ou até efeito de caixa de abelha, né? Efeito de padrão de abelha. Não tem aquele coisa assim que fica? Vamos lá. Airado. Então é como se fosse esse chocolate aqui, ó. Não tem essa área aqui, ó, distribuída por razões de processos, né? Processos de fermentação, como um queijo e tal. Então, no músculo a gente tem esse processo. A gente chama isso de quase que anabolismo, né? E aí, tipo, na boa, né? Se a gente cortar um tomo desse tômus muscular, a gente vai ter isso aqui, ó. A gente vai ter as fibras. Só que se a gente olhar bem de pertinho, a gente vai ter alguns pontinhos aqui, ó, airados. Por quê? Porque isso é como se fosse o ritmo, quer dizer, o ritmo de animar fibra, né? Então a fibra, a partir do ritmo, ela fermenta, e esse fermento cria uma camada de maciez. O que isso quer dizer? Quer dizer que existe a entrada de oxigênio, existe uma certa edição circuitiva de processos de pressão. Isso também é memória muscular, né? Quer ver? Vamos pegar um músculo. Pegar um músculozinho aqui, ó. Músculo. Né? Todo músculo, olha só. Isso aqui, todo músculo, ele se desinscreve microscopicamente, milimetricamente, a partir das operações de pressões que a gente faz, desgastando, fazendo a fibrilização dessas agências, dessas pressões. Quando a gente aperta, ele escapa o oxigênio, mas depois, quando a gente solta, volta numa pressão proporcional. Essa pressão que vai e volta desrende para nós esse extrato aéreo, né? E aí o que acontece? Nesses locais que tem ar, oxigênio e às vezes tem água, pode acontecer de também servir para organizar sentimentos, né? A passagem, ela organiza a entrada de sentimentos. Quando o sentimento que entra é mais forte, esse sentimento que é uma razão de sentido, né? Uma força, uma energia, desorganiza a área. A desorganização da área leva à lesão, que é um processo patológico. Quando essa lesão de processo patológico está com agentes bacterianos, eles entram cabendo nesses locais e eles proliferam, eles proliferam nesses locais, nessas áreas pequeninicas. E aí o que acontece? O que era para ter gás, né, para explodir, despressionando entrada de energia na célula, né, oxigênio, esquentou temperatura, aí vai entrar o que? Vai entrar bactéria.
E aí a bactéria não é oxigênio, a bactéria é como se fosse cheiro ruim, é nojo, é cheiro ruim, é freio, é frio. E aí o que acontece? Acontece meio que a falta de saúde, a falta de contração muscular. E isso cria um ambiente muscular quase que rígido, seco. Se o organismo não se adaptar a esse ambiente, pode ser que a fibra ela se suspenda, né? Ela meio que a fibra ela sofre, como que fala? Fibras cortadas, lesionadas. Vamos ver. Então ela sofre lesão na fibra, ela inflama, e aí a gente pode ter graus de lesões aqui, ó. Desse grau de lesões, elas podem até se romperem. É isso que é essa palavra. Podem até se romper fibras por causa disso. Porque quando começa nenhuma regiãozinha, né, nenhum localzinho de fermentação, nenhum localzinho de aeração celular, onde as bactérias entram nos músculos, nessa dinâmica espacial, essas bactérias elas vão tentando comer locais ou impedir que chegue água, porque elas vão tomar água, vão tomar os alimentos, e aí elas vão deixar o local seco. Essa localização seca não vai conseguir fazer passar energia, a pessoa vai ter o sintoma de desencanto, né? O sintoma de dificuldade de movimentação. Não só isso, mas vai perder um pouco da cognição, e pode ter lesões mais fáceis, né? Vai perder força. Então é complicado esses negócios de agentes patológicos. E existem vários, né? No entanto, muitas bactérias são simbiontes. Pode ser definida como uma associação a longo prazo do organismo humano e de outros animais, como por exemplo as que vivem no intestino, ajudando na digestão e evitando a proliferação de micróbios patógenos. Então, muitas vezes a gente tem pessoas com dificuldade de processamento de dados, processamento de imagens, processamento de visão. Às vezes essa pessoa ela sofreu alguma queda e está com bactéria no local. E aí a bactéria está lá se proliferando e está compulsificando a dificultância da região administrar oxigênio e deixar fluir o trabalho de transdução de sinais. Então, geralmente as bactérias elas promovem uma certa dificuldade de processamento de dados, principalmente dos circuitos nervosos. Por isso, se você está nervoso, desembacterize. Na ecologia, no solo, existem muitos micro-organismos que trabalham na transformação dos compostos de nitrogênio em formas que possam ser utilizados pelas plantas, e muitas são bactérias que vivem na rizosfera. Então vamos lá, nós estamos no solo. E aí no solo aqui, ó, é como se fosse até mesmo um músculo, né? Só que aqui a gente tem músculo de areia que tem ligações umas com as outras pelo processamento físico-químico de agentes micro-orgânicos, né?
Então a gente tem agentes micro-orgânicos crescendo entre as terras aqui, ó. Beleza? E aí o que acontece? Esses agentes micro-orgânicos, eles tomam da terra e da água e da terra e da água nutrientes, né? Ares, né? Porque aqui, ó, aqui a gente tem uma camada. Por quê? Porque o sol ele bate e seca aqui, ó. E quando o sol vai secando, ele vai fazendo com que as coisas ficam mais próximas, se juntam. Então aqui a gente tem uma camada mais unida por conta do sol, e aí a desunião ela fica bem no interior. Isso permite que a vida das microbactérias, dos micro-organismos, fique tranquilo, né? Elas não sofram morte por alta radiação solar, né? E não só a alta radiação solar, mas também a alta pressão aqui do lado de fora. E esses micro-organismos, eles conseguem, dentro dos espaços aéreos e de água, se reproduzirem e comerem todas as matérias micro-orgânicas que estão aqui, ó. Ou matérias orgânicas que eles, ao comerem, digerem e fazem com que elas fiquem micro-orgânicas. E aí a decomposição desses micro-organismos faz com que gerem o nitrogênio, né? Em formas que possam ser utilizadas pelas plantas. E aí o cocô, né? O cocô desses micro-organismos, né? Que é o nitrogênio, consegue ser absorvido pelas plantas. Então as plantas, elas filtram essa matéria, essa biomassa, essa matéria orgânica, e as plantas aproveitam a partir das suas sementinhas que estão destratadas para se hidratarem dentro desses terrenos a partir desses alimentos. Elas se adaptaram a isso. E aí com isso elas conseguem potencial para até mesmo fissionar aqui, ó, essa parede e convergir e se desinfiltrar também pelo sol. E aí criar uma formação. Essa formação ela atua com os micro-organismos, né? Buscando a seiva, os sais minerais para seiva bruta, né? E aqui ela também consegue se permeabilizar e levar água para o solo, ou o solo para nitrogênio para cá também, ó. E esse nitrogênio também atua desoxigenificando, quer dizer, eliminando oxigênio para o ambiente. Vamos lá, continuando aqui. Em formas que possam ser utilizadas pelas plantas, e muitas são bactérias que vivem na rizosfera. Então a rizosfera é a região onde o solo e as raízes das plantas entram em contato. E aí essa é a rizosfera. Vamos anotar? Rizosfera. Zona que inclui a superfície da raiz e o solo que ela se adere. Algumas dessas bactérias, as nitrobactérias, podem usar o nitrogênio do ar e convertê-lo em compostos úteis para as plantas, um processo denominado fixação do nitrogênio. Então, elas pegam o nitrogênio que está aqui, né? E aí elas pegam o nitrogênio e ajudam as plantas a fixarem nitrogênio. Algumas das bactérias, as nitrobactérias,
podem usar o nitrogênio do ar e convertê-lo em compostos úteis para as plantas. Processo denominado fixação do nitrogênio. A capacidade das bactérias para degradar uma grande variedade de compostos orgânicos é muito importante e existem grupos especializados de micro-organismos que trabalham na mineralização de classes específicas de compostos, como, por exemplo, a decomposição de celulose. Então, a gente já tem bactérias programadas, né, edificadas para decomposição de celulose. Polímero de cadeia longa, composto de um só monômero, a glicose, classificado como polissacarídeo ou carboidrato, que é um dos mais abundantes constituintes das plantas. Nas plantas, as bactérias podem também causar doenças. As bactérias decompositoras atuam na decomposição do lixo, sendo essencial para tal tarefa. Também podem ser utilizados para biorremediação, atuando biodegradação de lixos tóxicos, incluindo derrames de hidrocarbonetos. Então, como a gente está na época de Olimpíadas, é legal desesportar essa analogia com as bactérias, né? Então a gente tem as Olimpíadas das bactérias. O que acontece? O cientista, né, ele toma de dado por investigar atenciosamente um grupo de dados, né? E aí o que acontece? Ele faz a separação. E aí nessa separação ele consegue identificar quais bactérias vão competir. Nique, vão competir para quê? Para degradar o lixo e fazer com que o lixo se torne troféu. Por que o lixo vai se tornar troféu? Porque a partir da bactéria treinada para decompor o lixo, ela consegue transformar o lixo em troféu, ou seja, ela consegue fazer o lixo um lixo reutilizável. E aí essa reutilização é o ganho que insiste em ter rendimento sobre a consideração lixo, né? Então aí a gente vai ter a bactéria para decompor polímero, né, polissacarídeos, as nitrobactérias. Então a gente tem várias bactérias. Então e aí a gente pode até treinar as bactérias. Então a gente treina bactérias. Como que a gente treina bactérias? A gente faz meios de culturas. E aí nessas culturas a gente coloca um treinador. O que é o treinador? É o meio ambiente. O meio ambiente é o que treina. E aí o Deus desse meio ambiente vai adeucionar ao meio ambiente ordem competitiva. Eu sinto muito revelar para vocês que esse é um mistério da vida. Se existe algum Deus, né, com certeza ele faz o adeusionar entre nós por sua ordem de competitiva, porque ele nos quer ver bem. Bem é o que? É com o troféu na mão.
dentro dessa analogia olimpíadicas. Ok? Na indústria farmacêutica, então. Aqui, ó. Bactérias decompositoras atuam na decomposição do lixo, sendo essenciais para tal tarefa. Ok? Então, existem as que competem decompondo lixo. Também podem ser utilizadas para biorremediação, atuando na biodegradação de lixos tóxicos, muito importante, incluindo derrames de hidrocarbonetos, que são óleos, né? Já viu? Uma gotinha de óleo contamina, sei lá, quantos litros. Agora, na indústria farmacêutica. Em 1977, obteve pela primeira vez a síntese de uma proteína humana por uma bactéria transformada. Um segmento de DNA com 60 pares de nucleotídeos contendo código para síntese de somatostatina. Um hormônio composto de 14 aminoácidos foi ligado a um plasmídio introduzido em uma bactéria, a partir da qual foram obtidos clones capazes de produzir somatostatina. Então, olha que legal. A gente tem a bateria, né? Bacteria. E aí a bacteria, ela tem o seu bumbo aqui, né? E aí a baquetinha aqui, ó. Bacteria, né? Vamos lá, quer ver? Banda de passeata. Não, como é que é o nome disso aqui? Passeata. Banda de colégio. Acho que é isso. Aqui, ó. Era isso mesmo. Que legal. Então vamos lá, pessoal. É isso aqui, ó. Olha que legal. Colégio Militar de Belo Horizonte. Pessoal bacana, né? E olha aí, ó. As baquetas. Aí, ó. É isso aqui, ó. Baqueta. Bumbo. Beleza? Aqui, ó. Bacteria e o né? E o coisa, né? E aí nessa bacteria a gente vai colocar, a gente vai desimportar nela aqui, ó, né? A gente vai pegar um plasmídio e aí a gente vai pegar esse plasmídio aqui, ó, e vai colocar aqui, ó, um harmônico. Qual harmônico a gente vai colocar? A somatostatina. Harmônico somastostatina. Somastostatina. E aí o que a gente vai ter, né? Nesse plasmídio aqui, a gente vai colocar um agente, ó, um agente
harmônico. E aí quando ele for empregado, isso aqui tudo vai fazer isso aqui, ó. Ela vai bater e vai mudar isso aqui tudo, ó. Muda harmônico. Muda, ó. O que era assim, ó, começou a sair assim. E aí isso é engenharia genética, né? É incrível. Preenche diferenciais. Vamos ver o preenchimento de diferencial. É como se fosse uma coberta de frio, de temperatura. Quanto mais ela se prolifera, dependendo da bactéria, mais ela contém temperatura. Mais ela muda o diferencial expressivo da organização acústica, que diz a veluda bacter, né? Bacana, não? Então olha só, a insulina foi a primeira proteína humana por engenharia genética. Não, aqui ó, a somatostatina, um hormônio. E aí em 1977 foi ligado um plasmídio introduzido em uma bactéria, a partir da qual foram obtidos clones capazes de produzir somatostatina, né? Então aí começou a produzir a somatostatina. E a insulina, ela foi a primeira proteína humana produzida por engenharia genética em células de bactérias e aprovadas para uso em pessoas. Até então, a fonte desse harmônico para tratamento de diabéticos eram os pâncreas de bois e porcos obtidos em matadouros. Apesar de a insulina desses animais ser muito semelhante à humana, ela causa problemas alérgicos em algumas pessoas diabéticas. Que utilizavam um medicamento. A insulina produzida em bactérias transformadas, por outro lado, é idêntica ao do pâncreas humano e não causam alergia, devendo substituir definitivamente a insulina animal. Insulina é um operador de comunicação. Vamos entender isso aqui, ó. Operador de comunicação. Quando a gente comunica com o corpo, né, a gente tem vários meios de comunicar com o corpo. A gente usa o meio exterior para pressionar a impressão que vai buscar precisão por órgão lógico no eixo da sensação. Então a gente deixa correr a sensação até o órgão lógico, né? Então existe a corte de sensação. Quando essa corte de sensação que discorre para o órgão lógico, ela tá com problema, ela tá com diabetes, né? Esse diabético, né? Ele vai estar com desvio dessa corte de sensação, ou ele vai estar bloqueando a sensação. Ele vai assim, não. E aí, para insulinificar esse não, a gente vai desinsulinizar
vai dissolver esse não aqui, ó, com a bactéria, a bateria, as bacterinhas, né, que foram sintetizadas a partir de engenharia genética para esses alérgicos, né, para que o pâncreas consiga corte de sensação, o curto, a informação dessa engenharia genética chegue no órgão lógico, no pâncreas, e desproduza o insulina. E aí isso, a anilusne, vai fazer com que a célula, o sangue, a energia do sangue corra para a célula. Legal. O hormônio do crescimento, a somatostatina, foi produzido pela primeira vez em bactérias, sintetizado, né, em 1979, mas a versão comercial só foi liberada em 85, após ter sido submetida a inúmeros testes que mostraram sua eficácia. O hormônio de crescimento é produzido pela hipófise. Na sua ausência ou em quantidades muito baixas, a criança não se desenvolve adequadamente. Até recentemente, a única opção para crianças que nasciam com deficiência hipofisária, somatotrofina, era o tratamento com hormônios extraídos de cadáveres. Agora esse hormônio é produzido por técnicas de engenharia genética. Então, se você pensar que em algum momento da história da realização da saúde, a gente utilizava cadáveres para extrair elementos para cooperar com as funções da saúde dos indivíduos vivos. Agora a gente consegue desenvolver isso no laboratório. Esse agipaofisário, né, essa deficiência hipofisária, somatotrofina, é sério, né? Pode fazer com que muitos hormônios tenham dificuldade de operar no extrato da ecorrelação orgânica que o indivíduo precisa ter para ter um mínimo de resolução de crescimento orgânica, né? Isso quer dizer controle, né? Controle das sensações no organismo. Tem uma nota aqui, ó. O Código Internacional de Nomenclatura de Bactérias não reconhece qualquer categoria superior à classe artigo 5b, e os nomes dos filos não devem ser considerados como tendo sido validamente publicados, embora possam ter sido publicados em uma lista de validação ou notificação, ou na Approved List of Bacterial Names List. Approved List of Bacterial Names. Normalmente são citados entre aspas. Tá, beleza. Viu, pessoal? Bactéria é algo muito bacana. Então, o próximo grupo dessa organização biológica vai ser a Archaea. Archaea. Quer ver? Ó? Archaea.
Archaia. Archaia. Arqueia. Arqueia ou Aqua é um domínio que agrupa micro-organismos unicelulares procariontes sem núcleo celular, morfologicamente semelhantes a bactérias. Então, a gente tem morfologicamente semelhanças em comum, né? Mas geneticamente, bioquimicamente, tão distintas destas como as dos eucariontes. Então, o que a gente vai fazer no próximo vídeo? A gente vai ver como se diferenciam, né? A gente vai começar a ler esse artigo e nos hidratar a respeito dessas comunicações aqui, ó. Tem muita coisa importante a ser vista e rendida. Vendo que, ó, tem muita referência, então vai até aqui, ó. Relação com as bactérias, origem da arqueia, cladograma. Então tem manteiga no pote pra gente manter aqui nossa desimportar dessa razão de apego ao empreendimento científico, né? Você vê que a gente treina essas técnicas de apego porque isso é produção de sentido em nós, né? Na diversas sensações. Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo falando sobre a arqueia. Um abraço para vocês e